Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo da Escola Bíblica com a lição 4, que fala A Igreja e o Reino de Deus, que é o título da lição. E nós fomos aqui darmos início, mas antes mesmo vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para esse momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado pela escola bíblica dominical da tua igreja. Obrigado por todos aqueles que têm nos assistido. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um, fortalecendo, Senhor. Possa estar, através do teu Santo Espírito, fazendo compreender a tua palavra, para assim sermos certificados e crescermos espiritualmente, Pai, porque nós precisamos da Tua palavra. Nós precisamos que o Senhor fale aos nossos corações, para que possamos crescer espiritualmente. Por isso eu peço a Tua bênção para este momento. Abençoe cada lar, cada família, cada pessoa que vai assistir essa live através das redes sociais, que o Senhor pode estar abençoando e guardando, livrando de todo o mal. Isso é que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nós fomos ter aí na lição o texto áureo, que é: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso está lá em Marcos 1:15. Isso, inclusive, são palavras de Jesus. Então, nós temos que, como início aí, fala que é verdade, a verdade prática é pregar a mensagem do reino de Deus, que é uma importante missão da igreja. Então, nós temos aí a leitura diária, né, que é para ser feita durante a semana, no qual, na segunda-feira, temos o Salmo 47:7, que fala da universalidade do reino de Deus. Na terça-feira temos Isaías 43, versículo 15, que fala sobre o reino de Deus é de natureza teocrática. E na quarta-feira nós temos Romanos 14, versículo 17, que fala o reino de Deus como realidade presente. Na quinta-feira temos 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, que fala o reino de Deus como realidade futura. E na sexta-feira temos Efésios 1, versículo 10, que fala sobre a igreja como manifestação do reino de Deus. E no sábado temos Atos 19, versículo 8, que fala sobre a pregação do reino de Deus como missão da igreja. Então, esses são os capítulos e versículos que falam sobre o reino de Deus. Temos também na questão no Salmo, que é o Antigo Testamento, mas os outros, terça até sábado, nós temos do Novo Testamento. Então, temos a questão da leitura bíblica em classe, que é Marcos 14:17, que diz, no versículo 14, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. E no versículo 15 diz, e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. E no versículo 16, e andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E no versículo último, e o versículo 17, e Jesus lhe disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Nós temos aí a questão do comentário, que é a introdução da revista, do estudo. A Bíblia apresenta Deus como um rei, conforme Salmo 47:6 e Salmo 52:7. O que exerce o seu governo e domina sobre tudo que há, conforme Salmo 22:28. Sobre o seu reino,
governa soberanamente. Nesta lição, apresentaremos uma compreensão do reino de Deus, a partir de sua natureza e sua relação com a Igreja. Neste aspecto, mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e soberana, bem como sua realidade presente e futura. A Igreja é vista como parte desse reino e, por isso, Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino divino. Já no item 1 aí, temos a natureza do reino de Deus. O reino de Deus é universal. O salmista diz que, entre aspas, Deus é o rei de toda a terra, fecha aspas. Isso está lá em Salmo 47, 7. E da mesma forma, Daniel afirma que Deus domina sobre o reino dos homens, conforme Daniel 4, 25. E assim essa escritura revela um importante aspecto da natureza do reino de Deus. A sua universalidade, Deus é o Rei universal e, como tal, tem domínio absoluto sobre a sua criação, sobre os reinos e os governos humanos, bem como sobre todas as hostes angelicais, conforme Daniel 4, versículo 35. Isso significa que nada nem ninguém está fora do seu domínio, conforme Daniel 2, versículo 21. A soberania divina e os acontecimentos do mundo. Tá? É um título do item 2. Observamos que, embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu nem deixou de exercer domínio sobre ele, tampouco sobre o universo criado. Um Deus que não tivesse o controle de tudo não seria Deus. Isso não significa dizer que ele seja a causa de tudo que acontece no mundo. Significa que, embora os homens e até mesmo o diabo e seus demônios tenham liberdade e permissão para agirem neste mundo. Contudo, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Assim, Deus domina sobre todos, conforme Salmo 103, 19. Isso quer dizer o seguinte, que Deus permite que muitas vezes o diabo, os demônios, eles se manifestam. Assim como o homem perverso, ele faz perversidade e muitas vezes faz muita maldade. E aí Deus às vezes até permite, mas Deus também tem o controle, porque ele protege aqueles que o buscam e aqueles que confiam nele. E muitas vezes as pessoas, às vezes acontece de ser ceifadas e acontecer muita coisa porque não busca Deus. Então, para ter a proteção de Deus, é necessário que busque ao Senhor, esteja sempre em oração, inclusive pedindo a proteção de Deus para esse mundo, que o mundo é mau, o mundo já é do maligno. Nós temos aí no item 3 o título, O Reino de Deus, a Nação de Israel e a Igreja. Então vamos lá. O Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, que é Israel, para reinar sobre ele e através dele um governo soberano e teocrático. Quando Israel estava organizado em um regime tribal, Deus reinava sobre ele, conforme Números 23, 21. De forma soberana, exercendo seu governo teocrático sobre seu antigo povo, conforme lá em Isaías 43, versículo 15. Israel, por isso, era um reino sacerdotal, conforme Êxodo 19, versículos 5 e 6. Dessa forma, quando escolheu Israel, Deus tinha o propósito de abençoar essa nação e, por meio dela, todos os povos, conforme Gênesis 12, do versículo 1 a 3, Isaías 45, versículo 21 a 22. Esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, o filho de Davi, que por intermédio de sua morte e ressurreição estabeleceu a igreja, conforme Efésios 2, versículo 4, Gálatas 3, versículo 14 e 4, versículo 28 e 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Sinopse. Primeira. As Escrituras Sagradas revelam a universalidade do Reino de Deus.
bem como seu propósito específico para com Israel e a Igreja. E aí temos o auxílio teológico. O título, o reino é a vinda do Filho do Homem, conforme Lucas 17, 20 ao 37. Jesus explica que o reino de Deus é distinto dos reinos com os quais os fariseus estão familiarizados. Sua vinda não corresponderá com sinais visíveis para que ninguém possa predizer o tempo exato de sua chegada. As pessoas entendem mal o caráter do reino de Deus, quando diz, eis-o aqui ou eis-o ali. Tais predições são arrogantes e mostram-se falsas e decepcionantes às pessoas persuadidas por elas, conforme Atos 1, versículos 6 e 7. Jesus afirma que a fase inicial do reino não vem desse jeito. De fato, já veio, conforme Lucas 17, 21. Jesus usa a palavra entos para descrever sua presença, palavra que significa dentro, e vocês ou entre no meio de vocês. Jesus está falando a fariseus que sem dúvida o rejeitaram. Eles não diriam que o reinado de Deus está dentro dos corações dele. Contudo, o reino é um fato histórico. Jesus quer dizer que o reino está entre vós, presente porque ele faz e diz. Ainda que os fariseus permaneçam cegos diante dessa realidade, conforme Lucas 11, 20, eles se esperam ver sinais da vinda do reino algum dia futuro. Mas não há necessidade de procurar sinais futuros da vinda do governo de Deus. Hoje pode-se entrar nele, embora sua consumação final venha depois. Então, nós temos esse auxílio teológico sobre a questão do reino de Deus. Já no item 2, de Algarismo Romano, a Igreja e as dimensões do reino de Deus, é o título. Aí vem o número 1. O reino de Deus como realidade presente. Nos evangelhos, vemos Jesus chamado a atenção para a dimensão presente no reino de Deus. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando o endemoniado, cego e mudo, conforme lá em Mateus 12, versículo 22. Esse fato extraordinário provocou os ciúmes e a ira dos fariseus, que o acusaram de fazer isso pelo poder de Beelzebul, conforme Mateus 12, versículo 24. A resposta de Jesus foi reveladora, entre aspas, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e consequentemente chegado a vós o reino de Deus, fecha aspas, palavras de Jesus, em Mateus 12, versículo 28. Nessas palavras do Senhor, vemos um aspecto importantíssimo na compreensão da identidade do reino de Deus. A sua realidade presente, em outras palavras, com o advento de Jesus, o reino de Deus já estava presente entre os homens. Nosso Senhor disse que o reino de Deus havia chegado, conforme Mateus 3:2. Logo, esse reino não é algo subjetivo, mas concreto e real. Já no número 2, onde está o reino de Deus? É a pergunta. O reino de Deus, como realidade presente, não está relacionado ao espaço geográfico, mas com a presença de Jesus. Pois onde a presença dele está, o reino de Deus se manifesta, conforme Lucas 17, versículo 21, 20 e 21. Em outras palavras, toda vez que pessoas são salvas, conforme Atos 8, 12, curadas e libertadas do poder do diabo, conforme Atos 8, versículos 6 e 7, o reino de Deus está presente, conforme Romanos 14, 17 e 1 Coríntios 4, 20. Ora, o reino de Deus estava presente ao ministério de Jesus, pois ele mesmo era a manifestação do reino. Estava presente no ministério apostólico, na igreja primitiva e finalmente está presente por intermédio da igreja de Cristo na presente era. Já no número 3,
tem o título O Reino de Deus como Realidade Futura. Então, assim como o Reino de Deus possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Esse é o aspecto escatológico do Reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficariam de fora desse reino vindouro. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Embora o reino de Deus seja uma realidade presente, hoje mesmo sendo possível já experimentá-los agora, conforme Hebreus 6:5. Contudo, ele se manifestará na sua plenitude na era vindoura, conforme Mateus 13, versículo 49. O milênio, o reinado de 1000 anos sobre a terra, faz parte dessa dimensão futura do reino de Deus, conforme Apocalipse 20, versículo 1 a 5. Temos a segunda sinopse. O reino de Deus possui uma dimensão presente, mas ele também possui uma dimensão futura, ou seja, escatológica. Já no item 3, em Alcarismo Romano, fala sobre a igreja no contexto do reino de Deus. Aí, número 1. A distinção entre igreja e reino de Deus deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus. Contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. O reino de Deus é mais amplo, envolve todo o povo de Deus na antiga, bem como a nova aliança. A igreja, mesmo inserida no contexto do reino, não existia no Antigo Testamento. Todavia, o reino de Deus já existia no Antigo Pacto, assim como debaixo do Antigo Pacto, em que Israel era a comunidade do reino, conforme Êxodo 19, 5 e 6. A igreja é a comunidade do reino de um novo pacto, conforme 1 Pedro 2,9. A igreja expressa o reino de Deus. É o título. Já no número 2. A igreja foi idealizada e projetada por Deus para a expressão do seu reino na plenitude dos tempos, conforme Gálatas 4:4 e conforme Efésios 1:10. Ela não é um improviso de Deus, nem um remendo que ele fez na história da salvação. Ela foi projetada e planejada e eleita de Deus, conforme Efésios 1:4 até o versículo 6 e 1 Pedro 1, versículo 2. Isso significa que debaixo do novo pacto, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido seu plano e projeto de salvação para a humanidade, e por intermédio dela, que as insondáveis riquezas de Cristo se tornaram conhecidas dos principados e potestades, conforme Efésios 3:10. Por meio da igreja que o reino de Deus será conhecido na terra. Já no item 3 diz, a igreja é a mensagem do reino de Deus. Então, tem que pregar o reino de Deus, é a importante missão da igreja, conforme Atos 19:8. Falando aos presbíteros de Éfeso, Paulo recordou que pregou a eles no reino de Deus, conforme Atos 20:25. Quando já prisioneiro em Roma, vemos Paulo pregando o reino de Deus, conforme Atos 28:31. E os novos na fé eram conscientizados da realidade do reino de Deus, conforme Atos 14:22. O reino de Deus é a mensagem de esperança feita àqueles que o amam, conforme Tiago 2:5. Portanto, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja, e essa missão só é executada quando a igreja local possui uma visão de reino. Isso significa que a igreja sabe o que é o reino de Deus e o que a importância ele tem. Quanto esse entendimento não é claro, então a igreja local acaba saindo da sua rota e envereda os outros caminhos que as distanciam da sua missão. É de pregar a mensagem do reino de Deus. E esse respeito, Jesus foi bem claro em dizer que o seu, quer dizer, entre aspas, o reino não é deste mundo, conforme João 18:36. Quer dizer, o reino de Deus não é desse mundo. Aí temos aqui o auxílio teológico.
Jesus voltará. O ensino sobre a segunda vinda de Cristo também estimula o serviço cristão. Os crentes que ardentemente aguardam a volta de Cristo reavaliam constantemente as prioridades que lhe governam e maneira de viver. Sempre colocam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não querem ser surpreendidos tendo as mãos vazias. Eles sabem que um dia todos teremos que comparecer ante o tribunal de Cristo. Por isso alerto constantemente seus parentes, amigos, conhecidos e os demais pecadores, a que estejam preparados à vinda do Senhor, conforme Mateus 24, versículo 45 e 46, Lucas 19, versículo 13 e 2 Coríntios 5, versículo 10 e 11. Mas como Jesus voltará? É uma pergunta. Ele voltará pessoalmente, conforme João 14, 3, ou então João 21, 20 a 23, e Atos 1, 11. É de forma inesperada, conforme Mateus 24, 32 a 51, e Marcos 13, versículo 33 a 37. Ele voltará em glória, conforme Mateus 16, 27, e Mateus 19, 28, e Lucas 19, de 11 a 27. E de maneira visível, como anunciou o anjo à multidão no Monte da Ascensão, que ele diz, entre aspas, este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, adivinha assim como para o céu o viste ir. Fecha aspas. Está em Atos 1:11. O retorno real, visível e literal do Senhor Jesus Cristo é essa terra, exclui qualquer interpretação espiritualizada, como se a sua vinda tivesse ocorrido quanto da descida do Espírito no Pentecostes, ou quanto da conversão de alguém, ou ainda por causa da morte do crente. Quer dizer, nós temos aí, como uma conclusão, nesta lição, que aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois este é maior do que ela. Todavia, a igreja é um instrumento presente no reino e herdará o reino, conforme 2 Pedro 1:11. Assim, o reino de Deus, em sua plenitude ou sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professaram e professarão sua fé em Cristo, Filho de Deus. Só para aumentar essa conclusão, quando fala que a igreja ela não é totalmente o reino de Deus, porque no Antigo Testamento não existia a igreja, existia o povo de Deus, que era aquele povo que obedecia a Deus, né? O Deus, né, que fala Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Davi, de Elias, né? São profetas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, que pertenciam já ao reino de Deus, que morreram, mas todos passaram pelo tribunal e eles, naturalmente, por serem pessoas que eram tementes a Deus, obedeciam a Deus, eles serão salvos, herdarão o reino dos céus. Entendeu? Então, é o reino de Deus, é o reino nos céus que vamos herdar eternamente. Por isso que a igreja, ela não é totalmente o reino, porque a igreja, ela surgiu no Novo Testamento. Então, só para ficar bem claro sobre isso, essa conclusão. Agora, vamos revisar o conteúdo, já no item 1, e tem uma pergunta. Qual é o importante aspecto da natureza do reino de Deus que a Escritura revela? A resposta, a sua universalidade. Ela é universal. A natureza do reino, ela é universal. Na segunda pergunta, o que o Antigo Testamento revela quanto ao reino de Deus em relação a Israel? Resposta, o Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, Israel, para reinar sobre ele e através dele. Terceira pergunta, qual é o aspecto importante e destacado da lição a respeito da identidade do reino de Deus? Resposta, a sua realidade presente.
quer dizer, repetindo, qual é o aspecto importante e destacado na lição a respeito da identidade do reino de Deus, a sua realidade presente. Quer dizer, o reino de Deus está presente em nós. Agora, a quarta pergunta. Além da dimensão presente do reino de Deus, qual é a outra dimensão abordada na lição? A resposta: o reino de Deus também possui uma dimensão futura. Então, essa é a resposta ao item 4. Já no item 5, é a outra pergunta. Não, ela não é uma pergunta, ela está pedindo assim: explique a distinção entre a igreja e o reino de Deus. Aí seria a resposta: a igreja faz parte do reino de Deus. Contudo, ela não é o reino de Deus. Em toda a sua expressão, o reino de Deus é mais amplo, envolve todo o povo de Deus na antiga, bem como na nova aliança. O que é a antiga aliança? É o Antigo Testamento, quando Deus fez aquela aliança lá com Abraão, com Isaac, com Jacó e com Moisés e tal. Isso foi a primeira aliança, a antiga aliança. E qual foi a nova aliança? A nova aliança foi quando Jesus veio ao mundo e fez a sua aliança com a igreja, com o povo de Deus. Então, é por isso que tenho essa distinção de não dizer que a igreja faz parte do reino de Deus, contudo, ela faz parte, mas ela não é o reino de Deus, em toda a sua expressão. Ela é o reino de Deus também, mas não com toda a sua expressão. Correto? Então, aqui a gente termina essa parte, mas eu queria também abordar um resumo aqui, que eu acho que é muito bom esse resumo. O que o reino de Deus e a igreja. Lá em Isaías 9 e Lucas 17, tem como lá em Lucas 17, no 20, versículo 20 e 21, que, entre aspas, interrogando pelos fariseus sobre quanto ao reino de Deus viria, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com uma aparência exterior, nem tirão estão aqui ou está ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus e a igreja são temas inspiradores e convergentes. Eles nos levam a refletir sobre a nossa caminhada, como súditos do Rei e membro do corpo de Cristo. O Rei é o domínio de Deus no coração dos homens, do homem. A igreja é a Assembleia dos Santos. Todos os membros da igreja de Cristo estão debaixo da autoridade do Rei. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio soberano e universal de Deus eterno, conforme Daniel 2:37 a 44. E é também o domínio de Deus no coração dos homens, que, voluntariamente, ele se submete pela fé, recebendo como Senhor e Rei. A consumação do reino ocorrerá com a vinda de Jesus Cristo, em data que só Deus conhece, quanto o mal será completamente vencido e surgirão novos céus e nova terra, para a eterna habitação dos remidos de Deus, conforme lá em Mateus 25, 31 a 46 e Apocalipse 11, versículo 15. E o que é a igreja? A igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. E nesse sentido que a palavra igreja é empregada no maior número de vezes no livro e o Novo Testamento, como, por exemplo, em Mateus 18, 17 e 1 Coríntios 4, 17. Tais congregações são constituídas por livre vontade dessas pessoas com a finalidade de prestar culto a Deus. Observa as ordenanças de Jesus, meditar nos ensinamentos da Bíblia, para edificação mútua e para a propagação do Evangelho, conforme Atos 2, 41 e 42. A igreja neotestamentárias são autônomas, têm governo democrático, praticam a disciplina e regem todas as questões espirituais e doutrinárias, exclusivamente pelas palavras de Deus, sob a orientação do Espírito Santo.
conforme Mateus 18, versículo 15 a 17. Aí em Atos 2, 42 a 47, 4 marcas da igreja. Primeira, uma da igreja que aprende a fidelidade e ao ensino dos apóstolos. É a primeira marca de uma igreja autêntica e viva. Segundo, numa igreja que cuida. A generosidade sempre foi uma característica do povo de Deus. Somos filhos de Deus generosos, conforme Atos 2, 44 e 45. Terceira, uma igreja que adora. A adoração da igreja era tanto alegre como reverente, conforme Atos 2, 46. E a quarta, numa igreja que evangeliza, que programa o evangelho utilizando essa escritura como ferramenta e sendo um exemplo de vida, conforme Atos 2, 47. Como podemos relacionar o reino e a igreja? A igreja é um organismo, é uma organização. O reino de Deus é uma soberania de Deus no coração do homem. O reino compreende a igreja e demais organizações cristãs que prestam serviço à igreja e às comunidades seculares. Então, ficou, acho que, bem compreendido a questão da igreja e a questão do reino de Deus. Então, nós terminamos essa lição. Próxima semana, já vamos entrar no primeiro domingo de março e falaremos sobre a lição 5, né? A lição 5, e espero que todos, inclusive eu vou disponibilizar novamente a revista no grupo da igreja e peço que as pessoas possam ler durante a semana, possivelmente esses versículos da semana, né? Que a leitura é diária, para que possamos compreender melhor a palavra de Deus. E que Deus abençoe a todos. Vamos orar e agradecer a Deus por mais essa aula. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa aula. Obrigado pelo teu reino, pela tua igreja, pela tua palavra, porque teu Espírito Santo que nos faz compreender, que nos convence da justiça, do juízo, do pecado, é que nos dá alegria, paz, domínio próprio, porque essas coisas são fruto do teu Santo Espírito. Por isso, dá-nos esse fruto, Senhor, para que possamos crescer espiritualmente. Abençoe cada pessoa que está assistindo essa live através das redes sociais. Abençoe, Senhor, a família, o lar, que possa haver paz, que toda enfermidade seja repreendida, que todos possam estar com saúde, com tranquilidade, com paz de espírito. Coloque alegria naqueles que estão tristes, aqueles que estão aflitos, Pai, que o Senhor possa estar abençoando, guardando e livrando de todo o mal. Seja com o nosso domingo, seja com a nossa semana, que possamos ter uma semana frutífera, uma semana abençoada e que possa abençoar cada um de nós. É que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos e irmãs, fiquem na paz, que Deus abençoe a todos e até a próxima aula na próxima semana.